Nos últimos podcasts que fiz, artigos que escrevi ou até nos lives que organizei, alguns interlocutores não estavam de acordo comigo e no exercício da própria liberdade e no exercício democrático e até de dialética filosófica levantaram pontos que faziam com que não fosse viável o meu posicionamento quanto à necessidade de apostarmos mais e sempre mais na paz e no diálogo. Hoje decidi, no exercício desta dialética filosófica, tentar pegar nos 5 principais pontos que foram mencionados pelos interlocutores e tentar interagir com eles, fazendo o esforço de responder às questões que foram levantadas. Advogar pela paz e pelo diálogo em Moçambique hoje tornou-se uma tarefa extremamente árdua, porque o sentimento de revolta e de violência parece ser o mais comum e o mais predominante. A crítica que se faz é que a paz parece favorecer a hegemonia do partido no poder, neste caso a Frelimo. Alguns argumentam e dizem que a paz na verdade serve a manter o status e a prolongar a hegemonia da Frelimo. Rejeitar a violência e dar mais tempo e poder àqueles que já têm poder, sem qualquer garantia de que realmente haverá mudanças. A paz é muitas vezes associada a compromissos vagos que nunca se concretizam, especialmente num contexto onde as instituições são fracas e facilmente manipuláveis. Tudo isto é verdade, mas eu tenho um contraponto a fazer. A paz que se busca, o que proponho, não é um cessar-fogo para perpetuar a hegemonia. Trata-se de uma paz ativa e transformadora que deveria incluir o compromisso de luta por uma democracia transparente e por reformas estruturais. A paz que proponho não significa ausência de exigências ou de pressão sobre o governo. Ao contrário, trata-se de criar espaço para demandas legítimas sem recorrer à destruição. A segunda crítica que é feita é que o diálogo já existiu e não trouxe resultados concretos no passado. Houve tentativas de diálogo, de reconciliação que não deram frutos, pelo menos duradouros, desde a paz de Roma até as negociações entre os diferentes presidentes com o falecido presidente da Câmara. Os acordos acabaram temporariamente com a violência e depois voltaram, sem resolver os problemas estruturais fundamentais ligados à justiça social, à distribuição das riquezas e à representação política. Tudo isso é verdade. Houve falhas nos diálogos do passado e a necessidade de novos mecanismos para evitar a repetição dos mesmos erros. Para isso, o diálogo deve ser eficaz, deve envolver não apenas elites políticas, mas também a sociedade civil, representantes das regiões, jovens e outros grupos que neste momento estão à margem da sociedade. O próximo passo em Moçambique deve ser a inclusão enraizada na justiça para que não seja simplesmente um acordo entre elites, não só elites políticas, mas também elites académicas, intelectuais ou sobretudo económicas. Uma terceira observação trazida por muitos interlocutores: para muitos grupos a violência é vista como o único caminho que pode garantir uma mudança, obrigar o sistema a mudar. Muitos jovens sem muita esperança ou que perderam a esperança não acreditam que o diálogo possa trazer resultados. Assim, a violência é vista como a única ferramenta de pressão que pode finalmente forçar mudança, mesmo que elas sejam temporárias. Existe uma sensação de que enquanto a violência estiver presente, o governo e as elites têm uma razão, são forçadas a ouvir. Assim, a violência é vista como uma forma de voz para aqueles que de outra forma não teriam voz e seriam ignorados. Contra esta tese, há contrapontos que podem ser levantados. A violência pode trazer ganhos momentâneos, mas esses ganhos são frequentemente ilusórios e são sobretudo acompanhados de altos custos humanos e sociais. Os exemplos da Líbia, da Síria, da Haiti, do Congo, das primaveras árabes são mais do que eloquentes. A violência gerou mudanças instáveis e as conquistas foram rapidamente revertidas. O povo pagou com a própria vida, com a destruição de infraestruturas. Uma paz bem estruturada e ativa é um investimento em mudanças duradouras, enquanto a violência apenas gera um ciclo de destruição e de reconstrução. Uma quarta crítica forte é a questão ligada às instituições. De facto, para que haja mudanças, para que haja diálogo, é necessário que as instituições sejam fortes, consistentes, pungentes, não corruptas, não politizadas, não manipuláveis facilmente. É muito difícil dizer o contrário disto. E diante desta realidade, a crítica que pretende que querer o diálogo seja ingênuo e impossível, porque não há confiança suficiente na polícia, nos órgãos de mediação política ou no poder judiciário, é completamente sustentável e até parece fundado. Esta crítica é fundada e pertinente. De facto,
a confiança nas instituições é para Moçambique um desafio real. Porém, a paz não depende de uma confiança cega, mas sim de uma vigilância constante da sociedade civil sobre essas instituições. É necessário que inventemos, que criemos mecanismos de controle, mecanismos de participação popular que permitam à população de acompanhar e denunciar abusos, criando assim uma viva participação das populações e da sociedade civil nos processos. Uma paz acompanhada por uma sociedade civil forte e vigilante é a melhor garantia para evitar os abusos das instituições. Nos últimos anos, algumas instituições, cito a CIP, para citar simplesmente uma, têm-se revelado fundamentais para denunciar os abusos e as incongruências. É necessário multiplicar essas instituições, necessário fazer com que a sociedade civil seja mais pungente, tenha uma vigilância mais ativa para sistematicamente, constantemente e em cada lugar onde as instituições atuam, termos um contraponto. É disso que é feita a democracia. Uma quinta crítica é a presença de interesses internacionais que tornam difícil a paz. Cabo Delgado é um exemplo, como o número de minérios que Moçambique regorge é um outro exemplo. Recursos naturais, gás e minerais são de facto alvos de interesses externos, que muitas vezes influenciam as dinâmicas de poder e fomentam conflitos para proteger os seus próprios interesses. Devo reconhecer a verdade desta tese. Devo reconhecer a complexidade dos interesses estrangeiros. Porém, a paz fortalece a soberania e a autonomia do país. Quando um país está em paz e é focado no desenvolvimento, torna-se cada vez mais capaz de negociar os seus recursos em benefício do seu povo. A violência e a instabilidade torna o Estado vulnerável às exigências externas. O exemplo da Líbia, o exemplo do Iraque, o exemplo da Síria, o exemplo do Congo, onde a fragilização dos Estados favorece e permite maior pilhagem de recursos, são exemplos que deviam atirar a nossa atenção. À força de me repetir, e apesar das críticas pertinentes que me foram direcionadas, eu continuo a defender a paz como o melhor caminho para resolvermos os problemas que nos apoquentam como país. Por isso, eu e outros assinamos um manifesto, que é um manifesto, no fundo, pela paz, pela democracia, também pelas reformas que se impõem e que são necessárias dentro do nosso próprio país. Temos que ter uma sociedade civil, em primeiro lugar, que monitore as instituições, que faça a fiscalização e que pressione para que não haja abusos. É preciso termos uma vigilância enorme sobre a exploração dos nossos recursos e que essas riquezas sirvam para melhorar a vida dos nossos cidadãos. É necessário que os jovens se envolvam mais em campanhas, não simplesmente de vigilância, mas de procura de uma paz verdadeira, organizando-se em pequenos grupos, em pequenas comunidades, para que o nosso país, a paz, o diálogo, a transparência sejam uma realidade e uma realidade constante.